Oi, gente, beleza? Então, vamos começar a dar uma concluída na primeira parte da nossa matéria, né? Começar a fazer o engate para o conteúdo que eu falei para vocês que é super importante. Bom, então a gente vai começar a falar das funções inorgânicas. Então, o que acontece? Lembra quando eu falei para vocês lá de arrênios, lá na primeira aula desse bimestre, das soluções eletrolíticas, não eletrolíticas? O que acontece? Arrhenius, quando começou a estudar condutividade elétrica, ele começou a perceber que alguns compostos tinham propriedades semelhantes, algumas substâncias tinham propriedades semelhantes. E aí ele foi agrupando essas substâncias. E ele agrupou em que a gente chama de funções inorgânicas. Então, faça uma comparação comigo. Lembra lá na tabela periódica, lá em Mendeleev, que foi estudando elemento por elemento, elementozinho só. Aí, o que ele percebeu? Que alguns elementos tinham características semelhantes e, por isso, ele colocou na mesma linha vertical. Lembram? Bom, aqui acontece a mesma coisa. A gente estudou ligações, como os átomos se unem, e o que Arrhenius percebeu? Que alguns compostos, então, substâncias, né? Eles tinham propriedades semelhantes. Então, assim, pessoal, essas propriedades semelhantes são chamadas de funções inorgânicas. Uma comparação grosseira, pessoal, só para você entender o que são essas funções. Imagina o seguinte, eu posso classificar, por exemplo, alface como fruta? Não, por quê? Porque a alface não tem as características das frutas, certo? Mesma coisa, então, eu vou pegar os compostos e vou classificar esses compostos de acordo com suas características. Tudo bem? Bom, então lá, funções inorgânicas. Então, grupo de compostos, pegue teu marca-texto, grife lá com propriedades químicas semelhantes. Grife lá. Tudo bem? Muito bem. O que vai acontecer, então, a partir de agora, para você se localizar? A gente vai falar dessas propriedades rapidamente, só para você poder identificar, olhar para o composto, bater o olho, identificou. A partir da próxima aula, a gente vai começar a ver propriedade por propriedade, separadinha, para que você possa ver os detalhes de cada uma delas, certo? Então, num primeiro momento, identificação, uma regra meio geral. Depois, uma a uma, para a gente poder trabalhar os detalhes de cada função. Muito bem, pessoal. Quais são as principais funções inorgânicas? 4 principais funções inorgânicas. Os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Certinho até aqui? Bom, lembra, não precisa copiar só, olha. Lembra quando a gente formava o meu composto? Pelo cátion mais X, ânion menos Y? Bem, então o que acontece? Em função disso, a gente vai dar a característica de cada função. Então, veja só, os ácidos, eles têm o cátion H+. Então, todo ácido, ele tem o H+ como cátion. Único cátion. Então, veja, não importa quem é o meu ânion. Me importa é que o meu cátion é o hidrogênio. Tranquilo? Bom, como é que a gente, então, monta o meu composto? Olha lá, formulação básica. O que é formulação? Da fórmula. Então, ó, eu vou pegar o H+ com um ânion qualquer, menos Y. Se eu passar invertido sem o sinal, vai ficar o quê? H, Y, A. Preciso baixar esse 1? Não. Então, essa é a formulação básica de um ácido. O que significa isso, pessoal? Olhe para cá. Se todo ácido tem o cátion H+, significa que todo ácido tem na sua fórmula iniciada com o hidrogênio. Certo? Percebeu isso, então? A gente está falando dos compostos orgânicos. É claro que você vai ver depois outros compostos. Vamos falar, então, do básico. Volto a dizer, pessoal, estamos falando do básico. Tá, belezinha? Bom, como é que você dá nome para esse ácido? Então, lá,
como ele é um ácido, começa com hidrogênio, o nome dele começa com ácido, e aí pode ter as seguintes terminações: hídrico, ico e oso. Certo? Bom, mas quando que eu vou usar um outro? Calminha, a aula que vem a gente vai trabalhar só ácidos, beleza? Bom, vamos falar das bases. Olhe novamente. O que acontece nas bases? O ácido tem o cátion H+. As bases têm como característica ter o ânion OH-. Então, a base tem sempre como ânion o OH-. É o único ânion. Isso significa que não me importa quem é o cátion. O que me importa é o ânion. Como é que eu monto a fórmula de uma base? Ora, se o meu cátion não importa quem seja, mas eu sei que tem o OH-, passando invertido sem o sinal, e aí tome cuidado, pessoal, eu vou ter o cátion, preciso baixar esse 1 do OH? Não. Aí vou ter OH, só que como é que eu baixo a carga do cátion mais 2, mais 3? O que você lembra mesmo? Parênteses X. Então, esta é a formulação básica de uma base. Observe, então, que como a base sempre vai ter o ânion OH, ela vai terminar em OH, certo? Como é que você dá nome? Olhe que mamão, pessoal. Tem hidrogênio e oxigênio sempre, certo? Portanto, é um hidróxido. Hidróxido de alguma coisa, que é o meu cátion. Vou até colocar aqui, ó, povo. Meu cátion. Tudo bem? Olhe para esse quadro, olha, tá, esse quadro aqui é importante. Bem, os óxidos... os sais. Pera, vamos ver os óxidos primeiro. Os óxidos, pessoal, olá, ele vai ter um cátion qualquer, mas o ânion vai ser o O2-. Então, os óxidos, pessoal, ele tem duas características. Além de ter esse O2-, ele tem que ser um composto binário. O que é um composto binário? Formado por 2 elementos. Então, vai ter o teu cátion e o oxigênio. Só 2 elementos. Tudo bem? Como é que você monta a fórmula? Do mesmo jeito. Como tem que ter o O2-, o cátion qualquer. Passando invertido, sem o sinal, vai ficar C2OX. Então, aqui está a fórmula do meu óxido. Como é que eu dou nome para ele? Ora, se ele é um óxido, tem oxigênio, o nome dele começa por óxido. Óxido de quê? De alguma coisa, que é o meu cátion. Óxido de alguma coisa, que é o meu cátion. Tá acompanhando bem? Tá. Por que eu deixei os sais por último, pessoal? Porque os sais não têm características diferentes nenhuma. Então, o cátion, ele vai ser formado por um cátion qualquer e um ânion qualquer. O meu cátion tem que ser diferente. Olhe lá, pessoal. de H+, porque se for H+, vai ser um ácido. E tem que ter um ânion diferente de OH-, porque se tiver o ânion OH-, vai ser uma base, certo? Então, essa é a característica dos sais. Bom, como é que se monta? É o básico, né, pessoal? C mais X, A menos Y, passo invertido, sem o sinal. Então, vai ficar CYAX. Tá, belezinha? Como é que você dá nome? Pessoal, para dar nome do sal, lembra do sal mais comum. Qual que é o sal mais comum? Olha lá, é o NaCl, que é o cloreto
de sódio. Então, é o nome do ânion, D, nome do cátion. Então, lá de trás para frente. Então, é o nome do ânion, D, nome do cátion. Até aqui tá tudo bem? Então, olha só, pessoal. Aqui, nesse quadro, olhe para esse quadro, tá a parte super importante de ácidos, bases, sais e óxidos. Porque aqui te permite identificar as funções, as principais funções inorgânicas. Então, lá, os ácidos têm cátion H+, por isso ele vai começar com hidrogênio. Volte comigo. As bases têm o ânion OH-, por isso termina em OH. Como ele tem o grupo OH, a hidroxila, né? O nome dele vai ficar hidróxido. Os sais não tem nada em comum, pessoal, então ele vai ser sempre o último que você vai classificar. Se não for um ácido, se não for uma base, se não for um óxido, será um sal, beleza? E os óxidos, pessoal, atenção, duplicada, porque são duas características importantes. Primeiro, tem que ter oxigênio, uma vez que ele é um óxido, e segundo, tem que ser binário, necessariamente. Se não for binário, não é óxido, beleza? Bom, lembra aquela tabelinha que você fez na aula passada? Me acompanha. Ficou para vocês fazerem? Então, tá aqui a tabela pronta, pessoal. Dá uma conferida boa aí no que você fez, tudo bem? Agora, com base nessa tabela que você fez, eu quero que você identifique os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Só identificar. Isso significa que bateu o teu olho, você tem que enxergar o que que é. E aí, volte lá, pessoal, para a tua tabela. Se for um ácido, vai começar com hidrogênio. Se for uma base, vai terminar em OH. Sal eu deixo por último. Óxido tem que ser binário, terminado em oxigênio. Vem, então. Primeiro composto que você montou aqui, o HCl. O que que ele é, pessoal? Ele é um ácido. Por quê? Porque começou com hidrogênio. Então, lá, o HCl é um ácido. Sossegado? Bom, vamos lá, pessoal, para baixo aqui. KCl. Ele é um ácido? Não, porque não começou com hidrogênio. É uma base? Não, porque não terminou em OH. É um óxido? Ele é binário, sim, formado por potássio e cloro. Mas tem oxigênio? Não tem, então não é um óxido. O que que ele vai ser? Um sal. Então, o KCl é um sal. Sempre o sal por último, certo? MgCl2, chuta aí o que que é? Sal, perfeito. Por quê? Não é um ácido porque não começa com hidrogênio, não é uma base porque não termina em OH, não é um óxido porque não tem oxigênio, portanto vai ser um sal. Então, MgCl2 é um sal. FeCl3, também um sal. Vou pôr aqui do lado, porque senão não vai caber. Segunda linha, pessoal. Deixa aqui a água por último. Vamos deixar ela para analisar por último. Vamos lá para o KOH. O que que ela é? Uma base. Por que que é uma base? Terminou em OH. Então, lá, KOH. MgOH2. Base, porque termina em OH. E o FeOH3? Base, porque termina em OH. Então, MgOH2 e o FeOH3. Quarta linha, terceira coluna, desculpa. Terceira coluna, H2CO3, o que que ele é? Chuta. Um ácido. Como é que eu sei que ele é um ácido? Porque começou com hidrogênio. Então, lá, H2CO3. K2CO3. Óxido? Não é um óxido. Por que que ele não é um óxido, pessoal?
Por quê? Para ser óxido tem que terminar em oxigênio. Perfeito, terminou em oxigênio. Mas ele é binário, 2 elementos? Não é. Ele tem 3 elementos. Portanto, ele pode ser um óxido? Não pode. Para ser óxido tem que ser binário. Então, se ele não é um ácido, porque não começou com hidrogênio, se não é uma base, porque não terminou em OH, não é um óxido, o que te resta? Sal. Então, o K2CO3 é um sal. MgCO3. Lembre, pessoal, quando você montou cargas iguais, você corta. Tem que cortar necessariamente, certo? Então, lá, quem que é o MgCO3? Um sal. Não começou com hidrogênio, não terminou com OH, termina com oxigênio sim, mas é formado por 3 elementos, não é óxido. Beleza? Último dessa linha, Fe2CO3, 3. Observe que esse 3 é do grupamento e esse 3 aqui desceu do ferro, certo? Faça lá, pessoal, presta atenção. Então, lá, Fe2CO3, 3 é um sal. Tá, beleza? Deixamos a água por último, pessoal. Olhe lá. K2O. O que você acha que é? É um ácido? Não. É uma base? Não, porque não termina em OH. É um óxido? Sim. Por que é um óxido? Porque termina em oxigênio e é formado só por 2 elementos. Ele é binário. Portanto, ele pertence aos óxidos. MgO. Óxido, muito bem. 2 elementos, termina em oxigênio, é um óxido. E o Fe2O3, óxido também. 2 elementos, termina em oxigênio. Sossegadinho? Bom, pessoal, então observe que sempre que eu tiver o cátion H+, ele vai ser um ácido. Olha lá, venha, 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 venha. Então, os ácidos começam com hidrogênio. Sempre que eu tiver o ânion OH-, olha lá, pessoal. Olha lá. Termina em OH, será uma base. Óxidos, pessoal, compostos binários terminados em oxigênio. Então, lá, compostos binários com oxigênio. Binário com oxigênio, binário com oxigênio. Então, lá, ele é um óxido. Se não for ácido, se não for base, não for óxido, será um sal. Então, se você olhar para os sais, pessoal, veja que eles não têm nada em comum, certo? Olhe para a fórmula deles, o que tem em comum? Nada, certo? Então, é o que você faz por exclusão. O que faltou comentar? A água. Para e se concentra. Bem, se você for ver a formação da água, a água é formada por um cátion H+, então deveria ser um ácido, certo? A água é formada pelo ânion OH-, então deveria ser uma base, correto? Bom, além disso, a água é um composto binário e termina em oxigênio, então deveria ser um óxido, certo? Ah, mas ela pode ser ácido, base, sal e óxido? Não pode. Venha, 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 venha. Por quê? Porque os compostos são classificados em função das propriedades químicas semelhantes. Então, ela não pode ter propriedade de todos eles, correto? Eu vou ter que classificar em função, então, das suas propriedades. Bom, se você for pensar, qual é a característica de um ácido, por exemplo? Ácido tem sabor azedo. A água tem sabor azedo? Não. Então, a água não pode ser um ácido. A base, ela tem um sabor adstringente, por exemplo. Sabe banana verde, quando você morde banana verde? Caqui verde, aquele negócio que trava a sua boca. Então, lá, é um sabor que a gente chama de adstringente. A água tem sabor adstringente? Não tem. Então, a água não tem características de ácidos, existem outras características. Pessoal, estou usando aquelas que são mais comuns para você agora. Então, lá, não é ácido, a água não tem características de base. O que ela vai ser, então? Um óxido. Então, a água, ela pode ser classificada como um óxido. Composto binário terminado em oxigênio. Pessoal, entendeu lá as funções? Revisa, por quê? Porque tem que bater o olho e enxergar qual é a função de cada composto, certo?
Acompanhou? Se não, estamos lá na plataforma. Vocês não estão vindo falar muito comigo. Participem. Um beijo, até a próxima.